dia, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aulinha. Antes disso, vamos fazer uma oração? Feche os olhinhos, abaixe a cabeça. Santo e glorioso Deus, mais uma vez na tua presença, nós viemos te agradecer pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados na nossa vida, por ser o nosso Deus, o nosso Senhor e por ter nos escolhido, Pai, para estar contigo. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor nos guie, nos proteja, esteja conosco a cada momento. Proteja cada criança, cada família, cada lar. É isso que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, crianças? Na aula anterior, nós aprendemos que Deus é o único Deus verdadeiro. O nosso Deus é o único Deus e não existe outro além dele. Esse foi o primeiro mandamento que a gente aprendeu. Vocês lembram? A tia mostrou esse papel para vocês, em que nós não devemos ter outro Deus. Somente o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Esse era o nosso primeiro mandamento. Vamos ver qual que é o segundo mandamento? Peguem as suas Bíblias, abram no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. No capítulo 20, o versículo 4 e 5. E vocês vão fazer igual a tia Kelly fez na Bíblia da tia, ó. Vão pintar de vermelhinho, tá bom? O segundo mandamento. Vão pintar o versículo 4 e o versículo 5 de vermelhinho. Ó, diz assim, a tia vai ler. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra ou nas águas debaixo da terra. Vamos ler um pedacinho do 5, que diz assim. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Ai, tia, mas o que está dizendo esse versículo? Está dizendo que nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem para adorá-las. É isso mesmo, nós não podemos. E às vezes isso é difícil, né? Como que a gente vai adorar o nosso Deus se a gente não vê Ele? Como que a gente vai cantar o nosso Deus se a gente não vê Ele? Mas é exatamente isso que a gente faz. A gente adora o nosso Deus, a gente canta o nosso Deus, a gente louva o nosso Deus sem ver Ele. Porque o nosso Deus, Ele é espírito. Não tem como a gente fazer uma estátua de um espírito. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente adore Ele usando a nossa fé. Então a gente não pode ver a Deus. A gente não pode tocar o nosso Deus. Mas a gente sabe que Ele existe pela nossa fé. As pessoas às vezes podem achar muito difícil adorar a Deus, cantar a Deus e não poder vê-lo. E aí o que as pessoas decidem fazer? Elas decidem fazer igual lá no Egito. Vocês lembram na outra aula que a tia mostrou essa imagem para vocês? As pessoas decidem fazer imagens, estátuas, para poderem adorar a essas estátuas. E vocês sabem quem que fez isso também? Lembra do povo de Deus? Que Deus tirou lá do Egito? Vocês lembram quantos milagres Deus fez para salvar eles? Vamos relembrar? Eles estavam no Egito. Deus abriu o mar vermelho, abriu o mar e eles passaram em terra seca. Deus mandou uma coluna de fogo para guiar eles no deserto. Deus mandou uma nuvem para mostrar o caminho para eles e para proteger eles do sol. E o maná? Vocês lembram do maná? Que Deus mandava, que era aquele pãozinho e depois eles ficaram reclamando? Lembra que Deus mandou as cordizes para eles terem carninha para comer? Olha quantos milagres Deus fez. Mas chegou uma época, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos de Deus,
povo falou, nossa, mas esse Moisés está demorando tanto para descer. E falou assim para o irmão de Moisés, para Arão, ô Arão, faz para nós um Deus para a gente adorar. E vocês acreditam que o Arão fez? O Arão falou assim para as pessoas, peguem os seus brincos, peguem os seus anéis de ouro e me dê aqui que eu vou fazer um Deus para vocês. E ele catou todos aqueles brincos de ouro, todos aqueles anéis, colocou num forno grandão e fez um bezerro de ouro. E aquelas pessoas que tinham saído lá do Egito, que Deus tinha lutado tanto por elas, para salvar elas, elas falaram assim, agora esse Deus de ouro é o nosso Deus, esse bezerro de ouro é o nosso Deus. Aonde já se viu, olha que isso, que coisa mais feia. E aí, Moisés estava descendo do monte e ele viu aquela música, muita festa. Ele falou, por que esse povo está fazendo festa? E quando chegou lá, o povo estava cantando e dançando, tudo adorando aquele bezerro de ouro. Moisés ficou muito bravo, repreendeu aquele povo, falou que eles não deveriam fazer aquilo, que só deveriam adorar ao nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. E aí, falando nisso, eu lembro de uma história muito bonita. A história de 3 jovens. Eles viviam num reino e tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei decidiu fazer o seguinte, uma estátua muito grande dele mesmo. Ele falou, eu vou fazer uma estátua minha, muito grande. E mandou fazer uma estátua. E ele falou assim, agora todo mundo tem que adorar essa estátua. Todo mundo tem que adorar. E aí convocou um dia, reuniu as pessoas, um monte de pessoas que viviam no reino. E falou, a hora que eu mandar, todo mundo tem que se dobrar e adorar essa imagem. De repente, deu sinal e as pessoas se dobraram para adorar aquela imagem gigante. Mas olha aqui o que eu tinha que mostrar para vocês. O que vocês estão vendo? Olha aqui a imagem, pessoas aqui ajoelhadas, dobradas. Olha, tem 3 pessoas que não ajoelharam, não se dobraram. Esses 3 jovens eram tementes a Deus, ao nosso Deus, e só serviam a Ele, e só adoravam a Ele. E falaram, nós não vamos se dobrar a esse Deus aí. Isso aí para nós não é um Deus, isso aí para nós é só uma estátua. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, nós só vamos adorar a Ele. Mas o rei Nabucodonosor ficou muito bravo e falou assim, vocês não vão me adorar? Então eu vou jogar vocês numa fornalha, num forno muito quente e vocês vão virar churrasquinho. O que vocês acham que esses 3 jovens fizeram? Será que eles ficaram com medo e adoraram a estátua? Ou será que eles se mantiveram firmes na promessa deles de adorar somente o nosso Deus? Eles se mantiveram firmes. Eles não se dobraram, não. Falando, a gente não vai se dobrar. Se você quiser matar a gente, pode matar a gente. Se você quiser fazer que a gente vire churrasquinho lá naquele forno, pode fazer. Mas nós não vamos adorar a essa estátua. E aí, o rei Nabucodonosor mandou pegar os 3 e jogar naquela fornalha, naquele forno grandão. E aquele fogo era tão quente, que até os guardas que chegavam perto para jogar as pessoas eram queimados. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Jogaram aqueles 3 jovens dentro do forno, mas de repente, o rei olhou dentro do forno e os 3 jovens não estavam morrendo queimado. E eles jogaram 3 pessoas dentro do forno, mas quando eles olharam dentro do forno, tinha 4 pessoas dentro do forno. Olha aqui,
o forno cheio de fogo e 1, 2, 3, 4 pessoas. Uai, eles não jogaram 3 pessoas no forno? Por que tinha 4? Foi Deus que entrou naquele forno junto com eles e o fogo não queimou nenhum pelinho neles. A hora que o rei Nabucodonosor olhou e viu aquilo, que eles estavam dentro do forno e aquele fogo muito quente não queimava eles, o rei falou: gente, que é isso? Manda tirar eles de lá, manda eles saírem de lá. E eles saíram do forno, saíram daquele fogo sem nada acontecer com eles, nada. E aí, Deus pôde ser honrado pela vida desses 3 jovens que decidiram acreditar em Deus. Olha que linda a história. Bom, voltando para os nossos mandamentos, Moisés ficou bravo com o povo, fez o povo destruir aquele bezerro de ouro, fez daquele bezerro de ouro um pó de ouro e fez o povo beber. Muita gente morreu, mas eles tinham que aprender que não podem desobedecer ao nosso Deus e que tem que dar honra e glória somente a Ele. Sabe mais uma coisa interessante? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 27, no versículo 15, nos diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido. O que quer dizer esse maldito? Quer dizer condenado. Condenado, que seja condenado quem fizer uma imagem para adorar. A gente não pode fazer isso. A gente não pode orar para uma imagem. A gente não pode fazer pedidos para uma imagem. A gente não pode acender velas para uma imagem. Não, não pode. A Bíblia está falando. Ó, Deuteronômio capítulo 27, o versículo 15. Condenado, maldito, seja aquele que fizer uma imagem de escultura. Então a gente não pode. O nosso segundo mandamento fala isso. Não farás imagem de esculturas para ti. De nenhuma imagem, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem no que está debaixo da terra. Sabe por quê? Olha que interessante. Tá vendo a imagem? A estátua? Ela tem boca? Tem. Mas ela fala? Não. Ela tem ouvidos? Tem. Mas ela ouve? Não. Ela tem mãos? Tem. Mas as mãos dela conseguem apalpar, pegar as coisas? Não, não conseguem. Uma imagem tem pés? Tem. Mas ela consegue andar? Não. Uma imagem tem olhos? Tem. Mas ela consegue ver? Não. Uma imagem tem nariz? Tem. Mas consegue cheirar? Não. E a garganta? Uma imagem, uma estátua, ela tem garganta? Tem. Mas sai algum som da garganta dela? Não. Uma imagem é uma coisa morta, que foi o próprio ser humano que criou. Não tem vida, não serve para nada. Então, a gente só pode adorar ao nosso Deus. É a Ele que nós devemos honra, é a Ele que nós devemos louvor. E lembra o que a tia tinha falado na outra aula? Olha, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente pode fazer outras coisas, a gente pode brincar, a gente pode ter boneca, meninas têm boneca, né? A gente pode ter boneca, mas a gente vai fazer oração para uma boneca? Não. A gente pode ter um ursinho, alguma coisa que a gente goste de brincar, alguma coisa que a gente gosta de enfeitar a nossa casa? Pode. Mas a gente vai adorar aquela coisa? Não. A gente só vai adorar ao nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. Então, ó, o mandamento número 1 que nós vimos na semana passada é não terás, na aula passada, é não terás outros deuses além do nosso Deus. Então, somente adorar o nosso Deus.
E a gente não precisa de imagem para adorar o nosso Deus. A gente adora Ele usando a nossa fé. A gente ora a Ele usando o nosso coração, acreditando e sentindo o Espírito Santo, Jesus Cristo morando aqui, ó, dentro do nosso coração. Tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Beijo, crianças, fiquem com Deus.